Boa tarde, participantes do primeiro Congresso Nacional de Gestão da Qualidade. Meu nome é Renato Abi e vou dar a palestra sobre Lean Accounting, que foi um estudo de caso de um projeto excelente da aplicação de Lean em controladoria. Eu sou Master Black Belt e hoje eu trabalho em GE Healthcare como líder de Continuous Improvement para o Brasil. Então, dentro da minha experiência, tenho tanto experiência em controladoria, fiquei 5 anos trabalhando em controladoria, como experiências em melhoria contínua, e que soma um total de 8 anos. E esse projeto traz um pouquinho do uso dos dois backgrounds, tanto o background de controladoria como o background de melhoria contínua. Então, eu vou procurar nessa palestra falar de maneira geral e evitar termos muito específicos de controladoria, mas na medida do possível eu vou acabar usando, não tem jeito, está dentro da raiz, mas eu vou explicando a cada um deles, né? Me perdoe se ficar algum termo que depois vocês não entendem, mas essa é uma palestra gravada, a gente não tem muita interação para vocês perguntarem, né? Vamos lá. Então, esse projeto de Lean Account foi um projeto Lean dentro do fechamento contábil de toda a América Latina de uma empresa americana multinacional, né? Então, qual que era a ideia? A ideia era reduzir o fechamento contábil em um dia. Imagina o que foi isso, reduzir um dia no fechamento contábil. As pessoas diziam, não, isso é impossível. E no final das contas, esse projeto acabou reduzindo em 10 horas o tempo de fechamento contábil de uma maneira sustentável. Vocês sabem que controladoria, um dos grandes valores da controladoria é você ter acurácia nos dados, você ter precisão, que o que está sendo colocado nos livros refletem as operações da empresa, né? Esse é o principal valor da controladoria e é a grande razão de existência da controladoria. Então, nada poderia ser feito. Aliás, esse projeto inicialmente teve um pouco de resistência com o medo que uma simplificação trouxesse erros, um aumento de erros. Ao você colocar mais pressão na cadeia para reduzir o tempo, poderia existir o risco de aumentar os erros contábeis em todo o processo. Mas ao contrário da expectativa, desse medo que existia, esse projeto acabou gerando menos horas extras, inclusive a possibilidade de redução de 2 FTs, de redução de 2 pessoas. Claro, esse projeto não demitiu nenhuma pessoa, mas ao as pessoas se movimentarem, os postos não foram repostos, porque a simplificação alcançou e reduziu a carga de trabalho das pessoas. E no total isso deu um saving, uma redução de custo de $219 mil por ano. Então foi um saving excepcional, né, por um projeto em que o grande objetivo não era a redução de custo. Então, o que é crítico para a qualidade dentro desse projeto, né? Enxergávamos como clientes a controladoria global e o controle da América Latina. Então foi um requisito global reduzir um dia no fechamento contábil dentro da região. Isso não foi pedido só para a América Latina, isso foi pedido para todas as regiões. E existia uma razão para isso, né? Depois de todo o fechamento contábil de todas as regiões, segue mais alguns fechamentos da consolidação de todas as empresas do grupo para depois reportar para as agências americanas. Então, para atender às exigências americanas, os prazos das agências americanas, era necessário reduzir todo o fechamento contábil para isso. Então, chegou o momento de reduzir, fazer a melhoria em cada um dos fechamentos das regiões. E aí, isso gerou uma preocupação geral no mundo inteiro, inclusive na América Latina. A primeira preocupação, é claro, se tirarmos um dia no fechamento, isso deve impactar em horas extras, deve impactar em estresse na equipe, deve impactar em falta de acurácia, em fazer as coisas e acabar fechando o número de qualquer jeito,
ou seja, a falta de acurácia. Então, a grande preocupação do controller da América Latina era manter, né, e se possível diminuir as horas extras e manter a acurácia. Então, o objetivo traçado para esse projeto foi reduzir o tempo de ciclo do fechamento da América Latina para atender as expectativas globais, mas mantendo a acurácia e o alinhamento mínimo do impacto com os clientes. Aí, no caso dos clientes, os gerentes financeiros de cada um dos negócios. E aí, com isso, assumindo, garantindo, né, o direito de operar da companhia. Né? Então, que é esse direito de operar, né, essa acurácia é realmente o propósito da controladoria. Ele deve ter os números alinhados com as operações, né? Fidedigno com as operações. Se a controladoria não fizer isso, ninguém faz. Então, esse é o papel da controladoria. Você não pode abrir mão para conseguir simplesmente fechar mais rápido. Né? Então, isso era um must. Né? Então, o tempo de ciclo de 4 dias para 3 dias. Né? 4 dias é desde o fechamento das operações até a primeira transmissão para o global. Tem outras transmissões, mas a gente delimitou esse escopo. E as horas extras na época estava na ordem de 70 horas por mês, e aí no mínimo vamos manter essas 70 horas. Então o que foi feito? Foi feito um Kaizen, né, em que envolveu as principais pessoas que participaram de todo o fechamento contábil. E aí foi feito todo o trabalho para elaborar o A3. O A3, que, como sabem, é o que inicia, né, o charter, né, dentro da metodologia Lean, né, o termo de abertura do projeto, que formaliza tudo isso e tem todos os elementos da mudança que será feita. Então, para elaborar o A3, foi definido esse objetivo, né, foi feito o desenho do mapa atual. Então, a maioria das pessoas não tinha uma visão geral de todo o processo de fechamento. Cada um cuida do seu processo, mas ninguém tinha visão geral. Isso é normal. Quando você vai numa empresa matricial com várias pessoas, cada um cuida do seu pedaço e poucas pessoas conseguem chegar ao todo. E não sabe o quanto que cada atividade, quanto que a sua própria atividade afeta o processo seguinte. Então, foi feito esse mapeamento com todas as pessoas e só de fazer o mapeamento se gerou essa visão do todo. Né? Essa visão é super importante porque essa cadência das atividades do fechamento é muito importante. Né? Ao você atrasar uma atividade, você atrasa toda uma cadeia de operações. Dentro da fábrica é um pouco mais fácil de você enxergar isso, mas dentro de processos administrativos se perde essa visão. Então, uma das propostas do Lean é enxergar as pessoas, ensinar as pessoas a verem. E o mapa do processo, quando você coloca todo mundo num Kaizen, traz esse benefício de imediato. Logo em seguida de fazer o mapa, se foi feita uma análise basicamente básica, uma análise de desperdício. E, pasmem, sempre tem um monte de desperdício. Anterior a esse projeto tinha sido feito um projeto na área de custos, na área de contabilidade de inventário, e, pasmem, teve mais oportunidades, muito mais oportunidades para reduzir desperdícios na área de custos. E tinha acabado de ser terminado um projeto que tinha reduzido 70 horas por mês na área de custos. E ainda assim, depois de todo esse benefício, ainda tinha desperdício, ainda tinha oportunidade de melhoria. Então, se alguém falar para você que não tem desperdício, que tudo que você faz adiciona valor, pode ter certeza que não é verdade. A pessoa acha que certa atividade adiciona valor, mas na verdade não necessariamente. Talvez seja uma atividade que ela goste de fazer, mas não necessariamente é o que realmente adiciona valor no final da cadeia, no final de tudo. Então, um ponto super importante foi esse cascateamento do objetivo de redução do tempo de ciclo em pequenos objetivos para cada um dos processos críticos. Né? Então, dentro desse mapeamento foi feito um mapa futuro de como a gente quer operar. E aí, com certeza, alguns pontos críticos, alguns
milestones era necessário para o fechamento. Então, por exemplo, era necessário que se fechasse as operações no último dia útil. Né? Então, até para uma concessionária foi necessário que se fechasse antes as operações, que se fechasse ao meio-dia do último dia útil. Né? Então, alguns exemplos aqui, né, de milestones para você conseguir fechar. O fechamento de centro de custo deveria estar feito no primeiro dia útil às 8 horas da manhã. Anteriormente, antes do projeto, se fechava, tinha todos os centros de custos fechados ao meio-dia. Né? Então, para o sucesso do projeto, cascateando todos os objetivos, era necessário que se fechasse às 8 horas. Era necessário, e aí tem uma razão para isso, né? Porque o fechamento de custos ele é necessário, né? Sem fechamento de custos você não consegue fazer o fechamento das contas de inventário. Então você não pode nem iniciar o fechamento das contas de inventário sem ter os custos fechados, claro, porque você tem custos que depois são carregados para inventário. Outro ponto importante era ter as contas de open items, né, ou seja, contas por receber e contas a pagar fechado até o final do dia do primeiro dia útil. Né? Era necessário deixar esse tempo do primeiro dia útil para que se fosse feito o cash application. Né? O que é cash application? Você tem os pagamentos dos clientes e você vai dar baixa dentro do accounts receivable, dentro do contas a receber. E aí, antes se demorava 1 dia e meio, porque tem essa dificuldade de você conseguir identificar cada um dos pagamentos. Esse pagamento é esse cliente, você baixa o contas a receber de cada um, e aí se deixava que esse processo seguisse por 1 dia mais meio dia, e só depois disso que você pode rodar o processo de revalorização. Né? Como vocês sabem, as contas a receber e as contas a pagar tem que ter paridade com o dólar. Então, você não conseguia rodar esse processo para gerar a paridade com o dólar sem ter as contas fechadas. Então, se colocou esse milestone. E aí, ao final de tudo, outro milestone super importante era ter todas as contas do ledger, ou seja, aquelas contas manuais, aquelas contas que compõem todo o balanço, fechadas até às 5 horas do segundo dia útil, porque depois disso entra uma transmissão de uma concessionária, uma subconcessionária, e aí você realmente fecha. Você não pode ter movimentações enquanto tem essa transmissão, para depois à noite você conseguir finalmente fazer a primeira transmissão, que é a transmissão dos resultados. Então, isso tudo faz parte de um fluxo específico dessa empresa, né? Mas o ponto que eu queria comentar aqui é que você cascatear o objetivo de redução em objetivos específicos para cada área é super importante. E objetivos que tem que ser feasible, objetivos que tem que ser atingíveis. E a gente julgou, a gente analisou a operação como um todo e viu que esses objetivos eram atingíveis. E aí, bom, o como, eu ainda vou falar sobre eles, né? E aí com isso tínhamos um mapa, uma visão de como o processo tem que funcionar no futuro. Claro que colocando cada um desses objetivos, para cada um deles se gerou dúvidas, as pessoas ficaram um pouco apreensivas se realmente era possível ou não era possível fazer. Então se pensou em várias soluções para isso, mas pouco a pouco, envolvendo as pessoas que realmente fazem as atividades, se foi descobrindo alternativas de trabalho, buscando outras formas de fazer e se atingiu cada um desses milestones. Então, um ponto super importante dentro da metodologia, é fazer o A3, né? E aí, para esse projeto em que se envolvia muitas pessoas, né, você ter esse A3 realmente assinado. Você pode observar aqui que realmente aqui teve assinatura dos responsáveis, dos principais sponsors desse projeto, o statement, né, do objetivo colocado. Você vê aqui o mapa antes da mudança e o mapa futuro pós a mudança, né? Foi toda a análise aqui de desperdício e o plano de ação. Então isso formalizou o plano de ação
e mostrou, né, o apoio da liderança, né? Então, não só você pede para cada um da liderança assinar embaixo, como você deixa isso exposto à vista, e isso gera um engajamento realmente muito forte. Claro, você faz isso de uma maneira física, e é fechamento da América Latina. Né? Essa foto foi enviada a todos, e toda essa oficialização também foi feita eletronicamente, mas o fato de você ter esse documento físico, a amostra, onde acontecia a maior parte do fechamento, realmente gera um impacto muito forte na equipe. Então, fazer isso, nem todo projeto se faz isso, eu não fiz isso em todo projeto, mas para esse projeto fazer essa publicação realmente foi importante para o engajamento das pessoas. Então, o mapa atual, essa era a visão, né, do mapa atual, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, né, o encerramento das contas de venda, das contas das operações, era feita no último dia útil. A gente queria ao máximo não impactar o encerramento das operações, né? Imagina você, que ruído isso traz para o negócio, falar que você não pode vender, você não pode mais vender no último dia útil, tem que ficar o último dia útil sem fazer operações, né? Então isso seria um impacto muito forte para o business, e é tudo que a gente queria evitar. Mas se fosse necessário, se a gente não conseguisse as melhorias necessárias, era exatamente isso que a gente iria propor, né? Então, cash application, né, a baixa do contas a receber e o fechamento de centro de custos era feito entre o primeiro e o segundo dia útil. O fechamento do contas a pagar de inventário entre o primeiro e o segundo dia útil, né? Então, seguido disso tem a revalorização do contas a pagar e contas a receber, né? Então, veja o fluxo aqui de processos críticos. É necessário fazer o cash application, porque sem cash application você não consegue fechar o contas a receber. E se você não fecha o contas a receber, você não consegue fazer a revalorização. E se por algum acaso as contas estiverem abertas, e se chegar aqui e se lançar mais um contas a receber ou fazer uma baixa, né, esse processo de revalorização tem que ser refeito, né, porque ao final das contas do processo você tem que ter as contas pareadas. Então tem um fluxo aqui que, se você se essa atividade ela não para, ela tem que parar para outra acontecer. Se ela continuar e essa já tiver iniciada, o processo seguinte tem que ser refeito, né? Então isso era o que acontecia de montão dentro do fechamento. E aí se vê qual que é a causa raiz disso tudo: é a falta de disciplina, é a falta de rigor, né? Então esse foi um dos pontos muito importantes, o rigor dentro do fechamento, né, com todo mundo alinhado, com datas muito bem firmes, e inclusive fechando o sistema para que não pudesse ser feito lançamento nas devidas contas que estavam fechadas. E aí você ia fazer a revalorização, você abria, rodava a revalorização e fechava. Ou seja, você deixava o sistema aberto o mínimo possível para evitar o retrabalho, né? Então, aqui tem a segunda cadeia, aqui, o fechamento de centro de custos é necessário para o fechamento do inventário. E aí, com todo o fechamento, você faz o fechamento de toda a entidade legal, né? Tem o fechamento das subsidiárias que vem junto, né? Tem uma subsidiária que tem toda uma contabilidade separada, juntando dentro de uma única contabilidade. E depois, ao final, você faz uma transmissão para o global. Então, como é que ficou isso depois, né? Após a transmissão, a gente queria que essa transmissão acontecesse no terceiro dia útil. Para que isso acontecesse, foi feito todo o cascateamento das atividades aqui. Então, como que foi feito tudo isso, né? O que foi feito de soluções para conseguir reduzir cada um desses processos, conseguir atingir cada um daqueles milestones, né? Então, foram utilizadas automações, né? Então automações em Excel, e automações em Excel são muito boas, né? Qualquer tipo de automação
gera consistência e velocidade, né? Então, consistência não significa que está certo, é necessário ter bons analistas especificando e analisando o que foi essa automação, né? Consistência significa que sempre é feito da mesma maneira. E é isso que a gente quer, né? Processos robustos são processos que têm também consistência, e aí, tendo bons analistas bons para conseguir avaliar essa automação, se foi feito automações, e aí, claro, o Excel foi muito bom para isso, porque o Excel ele é capaz de você fazer pequenas mudanças. Existem vários analistas em controladoria que conhecem essa ferramenta de automação de Excel, né? Então a gente conseguiu alguns analistas, bons analistas, para poder desenvolver algumas soluções de automação, e isso acelerou enormemente as nossas operações de fechamento, né? Transformando processos manuais em automatizados. Uma outra tipo de solução que foi feita em 2 processos é usar transações dentro do ERP, né, rodando em background, né? Então, se você dispara um processo dentro do ERP, ele fica processando e você fica esperando processar. Às vezes o processamento demora algumas horas, e aí deu errado, você vai ter que processar de novo e tudo mais, né? Então, o que se fazia na Europa, né? Isso daqui veio de um benchmark de uma outra região, né? A Europa, nessa empresa, rodava as coisas em background, né? Deixava programado para o ERP para rodar à noite. Então, a gente viu essa oportunidade, né? O nosso processo atual, você acabava rodando e o analista esperando, então você tinha esse tempo de espera, você perdia, e com esse tempo de espera perdia 3 a 4 horas com o analista esperando o sistema rodar, né? Ao invés disso, no dia anterior você deixa programado para que ele rode durante a madrugada, né? E durante a madrugada as pessoas não estão trabalhando, não estão lá para poder fazer lançamento, então, e a gente dizia, até as 23 horas é a hora que você pode fazer lançamento, a gente cobrava esse rigor, e aí durante a madrugada, né, a gente colocava programar para as 2 horas da manhã mais ou menos, se rodava o processamento. Um desses processos que se utilizou esse tipo de solução foi a revalorização do contas a receber, do contas a pagar, né? Então aí chegava no outro dia de manhã, estava tudo feito, estava tudo pronto, o analista só chegava e checava se estava tudo certo, se todas as contas estavam com paridade, e aí se liberava para o próximo processo, né? Então esse tipo de solução aqui foi realmente um insight e que veio de práticas de outras regiões, né? Então, e aí outro ponto super importante, né, eu comentei já, é esse rigor no fechamento dos períodos contábeis, né? Então, o time regional de fechamento que cuidava dessa espinha dorsal do fechamento tinha um controle de uma tabela que permitia se fazer lançamentos dentro de um período contábil ou não, né? Então, ter a mínima quantidade, a quantidade necessária de pessoas que têm o controle dessa tabela é importante, e realmente utilizar ela para colocar rigor no fechamento. Então, se no último dia útil você não podia ter mais operações, a hora que chegava no final do dia do último dia útil, se fechava as contas de vendas e aí não mais podia vender. Se você colocasse uma ordem de venda, tentasse lançar, o lançamento ia parar e ele tinha que reverter essa venda porque já não podia ser feito. Ou se você depois do primeiro dia útil, você tinha que fechar as contas de contas a pagar e contas a receber, né? Para que não entrasse mais lançamentos, né? Só deixava o período posterior aberto, né? Justamente para você poder rodar a revalorização, né? As contas de centro de custo também eram outras importantes. Logo após o fechamento das contas de centro de custo, se fechavam todas as contas, e aí sim, depois você fazia o cheque se todas as contas de centro de custos estavam realmente fechadas, né? Então, manter esse rigor de fechar os períodos, fechar as contas dentro do período que está sendo fechado, logo após a atividade, foi crucial, né? Então, esse controle, esse Pokayoke, né? E também toda a publicação, todo o alinhamento
de todos os processos, né, mantendo o rigor, né, o rigor de cada uma das atividades. Então, basicamente, esses foram os pontos principais, né, para o sucesso desse projeto. Dentro de todas as ações, né, foi feito um dashboard com todas as ações. Aqui eu não estou mostrando quais são as ações de melhoria, tal, mas foi feito um acompanhamento de cada uma dessas ações, e aí se utilizou essa legenda aqui, esse código de cores, e esse código de cores marcou bastante. Então, tínhamos o acompanhamento. Esse aqui é o acompanhamento das atividades de melhoria, né? Também a gente tinha um acompanhamento das atividades no fechamento que utilizava código de cores similares. Então, o que acontecia? Se você estava com a atividade on schedule, você estava verde. Então, você está bem, mas verde significa você está bem, on schedule, está tudo dentro do planejado, mas você ainda não terminou, você ainda não trouxe o benefício que é esperado para essa atividade. Outras duas cores aqui, você está atrasado, amarelo você está atrasado, mas na opinião de quem está liderando essa atividade, você consegue recuperar o tempo, e então está tudo sob controle. Apesar de estar atrasado, teve algum imprevisto, você vai conseguir recuperar. E vermelho significa que está precisando de alguma ajuda, né? Então, e aí está indicando que não vai conseguir, que o dono da atividade está indicando que não vai conseguir fazer no prazo necessário. E o tempo dentro desse projeto era super importante. Eu não tinha como adiar o projeto, né? Chegado a data, o fechamento ia ter um dia a menos imposto pela equipe global, e aí, se você não tiver tido a melhoria, você vai ter que fazer com um calendário apertado, colocando todo mundo em hora extra, ou tendo que tomar a decisão de fechar as operações um dia antes. Esse seria o pior impacto que poderia causar na falha desse projeto, né? Então, dá para vocês observarem aqui no andamento de uma das atividades, se teve aqui uma atividade que ficou no vermelho e no final ela acabou não acontecendo no projeto, né? Mas teve uma outra atividade que substituiu essa daqui, né? Essa atividade que dependia de desenvolvimento de sistema, né? E aí, pelo acompanhamento, se viu a necessidade de criar uma segunda alternativa, e essa segunda alternativa foi em outra atividade, foi na atividade posterior, que conseguiu trazer uma redução muito grande, fazendo com que fosse possível você, mesmo com o atraso da atividade anterior, fosse possível fechar dentro do prazo final. Então, graças à reação da equipe que depois desse processo trouxe uma melhoria adicional, mais do que a esperada, que fez com que essa atividade que realmente não aconteceu, né, não tivesse um impacto no projeto em geral. Então, esse código de cores aqui se perpetuou por todo o projeto, né? E aí você olhava, você está no verde, você está no azul, e aí quando eu chegava no azul, o pessoal falava, não, eu já estou fazendo dentro do novo calendário, tá tudo azul, né? Então tinha essa empolgação que todo mundo queria chegar no azul. Aí eu tô verde ainda, mas eu tô bem, mas chegar em tal data eu vou chegar no azul, né? E aí quando eu chegava no azul, em alguns meses vários conseguiram chegar no azul, dá para ver aqui dentro do acompanhamento, alguns meses antes, né, do fechamento, dá para ver que setembro de 2011 é quando ia chegar aqui, e última data possível para fazer a melhoria, e vários conseguiram atingir o prazo, atingir o resultado esperado antes do prazo. Então, tudo isso, e esse dashboard sendo acompanhado, sendo revisto periodicamente, né? Então, um pouco do rigor também na execução do projeto. Então, quais foram os resultados? Então, veja que a gente utilizou o mesmo código de cores para acompanhar o fechamento contábil. Então, basicamente
acompanhando cada uma das atividades. A gente publicava o status, ao final de cada dia útil se publicava um status de como está cada atividade. Então, depois do primeiro dia útil, falava como é que estão as atividades. Né? Tá vermelho, tá amarelo, tá vermelho, tá azul, né? Então, e o que significava cada coisa, né? Sim, o vermelho significa que está atrasado, ou que fechou com mais de 1 hora de atraso, significa que causou um impacto na atividade posterior. Né? Amarelo, fechou com atrasos de até 1 hora, você vê o tamanho do rigor que a gente colocou, tolerância de no máximo 1 hora, e ainda assim, se atrasasse no prazo combinado de 1 hora, ele recebia um amarelo, não estava tudo bem, recebia um amarelo porque não combinou, não fez o combinado. Verde significa que está dentro do prazo, né? Dentro do prazo combinado, né, de acordo com o calendário publicado, mas a gente tinha um prazo, né, uma meta, né? A partir de tal data você teria um dia a menos no fechamento. Então o azul, né, a pessoa atende o calendário, atende o calendário novo, né? Mesmo dentro do acompanhamento mês a mês, né? Então a data final era setembro, né? Quando você estava fazendo o fechamento de julho, algumas pessoas alguns processos já conseguiam atingir o prazo novo, o prazo que ia ser lá para setembro. Em vez de fechar no segundo dia útil, fechou no primeiro dia útil, que era necessário para reduzir um dia no fechamento. Então, os processos que já conseguiam atender um novo calendário, o calendário futuro, recebiam um status de azul. Né? Verde atende o calendário hoje, mas não atende o calendário futuro. Azul atende o calendário futuro. Né? Então, o objetivo é que você conseguisse atender realmente todas as atividades, conseguisse atender o calendário futuro. E aí você consegue ver aqui que com o rigor, né, com o andamento de todas as melhorias feitas, né, a maioria das atividades, quase a totalidade das atividades conseguiram atingir um novo calendário. Né? E esse métrico foi sendo acompanhado mês a mês. No início a gente tinha, né, nem verde em todas as atividades, a gente tinha, né, é o mínimo, né, você conseguia atingir o rigor para atender o calendário hoje, que é o verde, né, mas nem isso a gente conseguia. Tinha atividades realmente, várias atividades, 20% das atividades impactando as outras atividades posteriores. Né? Então essa falta e tudo isso tinha como caso, claro, a falta de rigor e a falta de controle em cima desse rigor. Né? Então, inserindo controles, inserindo rigor e melhorias reais, né, em cada uma das atividades, tudo isso concatenado, isso foi possível. Aqui, o objetivo final, né, de ter as entidades legais balanceadas no sistema global. Né? Então, aqui outra forma de ver a redução de um dia, né? Então essa aqui é a visão do global, né? Ter isso fechado no 4º dia útil era o objetivo que eles passaram para a gente, e antes a gente se fechava no 5º dia útil, né? Balanceado significa basicamente que débitos batem com créditos e está realmente tudo fechado, ativo bate com passivo e tudo mais. Então é basicamente isso que significa, né? Então, e realmente significa que você realmente conseguiu terminar o fechamento daquela entidade legal, e está afirmando que os dados que estão lá estão fidedignos da realidade. É basicamente isso. E outros resultados excepcionais que tivemos, né? Se teve esse era o objetivo, era reduzir um dia no fechamento, mas a gente não queria que fizesse isso massacrando o time, fazendo com que as pessoas ficassem até mais tarde. Né? Então, e olha que aconteceu o contrário, né? De 70 horas extras por mês, se baixou para cerca de 30 horas por mês. Olha que impressionante. Né? Você reduzir um dia no fechamento e ao mesmo tempo reduzir as horas extras. Né? Então, se você vê o quanto de desperdício se tinha dentro desse processo para conseguir atingir esses dois objetivos ao mesmo tempo. Né? E se reduziu tanto, né, nas atividades, não só em termos de horas extras, como também em quantidade de horas de cada uma das pessoas. Tanto que antes se trabalhava dentro de um determinado time com 7 pessoas,
E ao término do projeto, se trabalhava com 4 pessoas. Uma das pessoas, né, uma das vagas ia ser repostas, então a redução efetiva foi de 2 postos de trabalho, né? A gente não demitiu ninguém, as pessoas saíram, e pela melhoria que foi feita dentro do projeto, elas não foram repostas, mas elas não foram repostas porque os processos melhoraram, então isso foi considerado realmente um resultado do projeto. Considerando tudo isso, as horas extras valorizadas por pessoa e o salário dessas 2 pessoas, né, que saíram da companhia, né, o projeto deu então um saving, né, de 219 mil dólares por ano, né, um saving recorrente. Então, o grande ponto alto desse projeto foi essa mudança cultural, né? Então, se falava antes, isso sempre foi assim, né? Essa onda não vai pegar, o global está pedindo para reduzir um dia no fechamento, mas isso não é possível. O que vai acontecer, né? Todas as regiões falavam isso. O que vai acontecer é que a gente vai ter que se esforçar demais aqui, ficar até altas horas para conseguir atingir isso, e então vamos fazer um pushback, vamos realmente lutar contra o global e falar que isso é impossível, né? Então depois aconteceu o contrário, a América Latina entregou a redução e isso foi um chute na bengala de todas as regiões, né? Foi a única região que entregou naquela época, e aí o pessoal do global falou, se a América Latina conseguiu fazer, todas as regiões conseguem fazer. Então esse foi um grande exemplo em que a América Latina foi exemplo para todas as regiões, e aí as outras regiões vieram entender o que foi feito, né? E aí conhecer um pouco o quanto que o Lean, a metodologia Lean é poderosa na sua simplicidade para conseguir atingir esse tipo de resultado. Então é isso. Esse é o projeto que eu queria comentar, o estudo de caso que eu queria comentar. Acho que ficou um tempo curto, não foi um vídeo tão longo, né? Senão também fica um pouco cansativo. Se vocês quiserem comentar comigo, darem feedback sobre essa palestra, a primeira vez que eu estou fazendo essa palestra gravando, né? Eu sou mais uma pessoa, um instrutor que interagem, né? Então eu senti falta dessa falta de interação, né? Então agora podemos ter uma interação posterior. Segue aí meu link do LinkedIn e fiquem à vontade para fazer perguntas que eu possa responder, né? Sem expor nenhuma informação confidencial, é claro, mas sintam-se livres para fazer perguntas e também para darem feedback em relação a essa palestra. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.